Pausa pro café. A meia de Pomerode. Prova mais linda deste estado, desse Brasil, a prova preferida. Ai, gente, essa prova tem todo o meu coração, sério. Meu Deus, assim, tudo que a do Rio teve de ruim, a de Pomerode teve de incrível e fantástico, assim, sério. Meu Deus, gente. Eu fiz ela pra me redimir, né, da minha primeira meia maratona, porque eu não gostei. Eu sou muito teimosa, então eu pensei, não, tem que ter uma meia maratona legal. E a de Pomerode, assim, gente, sei lá, superou todas as expectativas que eu tinha, que eu nem sei se eu tinha expectativa, mas foi incrível, foi, assim, fenomenal mesmo. Eu amo essa prova, eu amei ter corrido ela, eu amei tudo, todas as minhas sensações durante a prova, assim. Ai, foi muito. Eu amo falar dela, foi muito legal. E agora eu vou contar os passo a passos, igual eu fiz com a do Rio, porque senão eu vou dispersar aqui muito. Bom, eu me inscrevi na Maratona de Pomerode 2 semanas depois da meia do Rio. Foi bem rápido, realmente eu não pensei muito. Eu só falei com o Adriano, com o Pedro, com os meus pais e me inscrevi, eles toparam e tal. E, enfim, foi isso. Me inscrevi e fui viver. Daí eu comecei a treinar, né, tal, beleza, ali em junho. E aí abriu inscrições para o mestrado, que eu queria muito fazer nesse ano, né? Mas abriram inscrições para começar em 2025 mesmo. E aí eu me inscrevi, eu passei no mestrado, e aí eu fiquei, putz, e a meia maratona, né? Como é que vai ser isso? Pensei muito se eu não fazia a meia maratona, se eu fazia, se eu deixava rolar para ver como é que ia ser. E daí eu pensei, bom, vou seguir os meus treinos. Se eu chegar em cima da hora e ver que não dá, é só eu não correr, dá tudo certo. E aí eu comecei os treinos, acho que não deu nem um mês de aula ali, que as aulas começaram em julho. E eu falei com o Adriano, que é o meu treinador, que eu ia parar de treinar com eles. Por quê? Tava muito difícil mesmo de eu encaixar os treinos na rotina. Tava muito difícil, eu não tava conseguindo acordar cedo. Tinha aula até tarde, tinha muito trabalho do mestrado, e aí eu tava bem sobrecarregada. E a assessoria e o Adriano, eles são incríveis, mas eles cobram bastante. Tipo, que é para isso que eles estão ali, né? Pra te cobrar e tal, treino. Mas assim, como tava muito difícil de encaixar, eu não queria ter mais uma pressão. Assim, eu já estava me pressionando o suficiente, né? Com o mestrado, com as corridas, e eu não queria mais alguém me cobrando atividades e tal. Então, eu cancelei a assessoria. E eu comecei a correr pelo Runna, que é um aplicativo de treinos ali que as gringas, todas as gringas que eu sigo usam o Runna. E aí eu comecei a usar porque eu pensei, bom, eu já corri uma meia, eu sei como é que é, eu sei os níveis de treino, sei como é que evolui e tal, tudo. Então vou seguir. Se eu ver que tá ruim, eu só cancelo, né? Mas enfim, o Runna monta a planilha de treinos, tudo certinho, achei ótimo, tô usando até hoje, assim. E, enfim, é excelente. E eu comecei a treinar com o Runner. Eu não fui muito regrada nessa segunda meia maratona nos treinos. Eu faltei muito treino, mas os meus longos eu não faltei nenhum. Todos os longos eu fiz. Eu tive mais longos do que eu tive no primeiro ciclo. Eu queria ter mais longos, né? Então eu fiz mais vezes 16 quilômetros, fiz mais vezes 18. Eu acho que eu fiz 2 vezes 18 quilômetros, ou uma vez fiz 17, outra 18, sei lá. Eu sei que eu tive uns 4 treinos bem longos, que foi o que me deixou tranquila para a prova, né? Pro dia da prova, e quase todos eu fiz lá em Pomerode, que é o lugar da prova. Então eu tava assim, meu, no céu, super de boas. E aí, enfim, a rotina de treino foi mais assim. Eu não tava tão ligada na alimentação. Eu não parei de beber, igual na primeira prova, mas eu bebi menos. Então, eu era uma pessoa, até eu converso com a Bia assim até hoje. Antigamente eu bebia bastante. Eu adoro tomar drink, eu amo assim. Só que conforme eu fui parando de beber, assim, ou bebendo menos, a vontade também foi indo embora, sabe? Porque tu já não gosta mais tanto daquela sensação, assim. Eu nunca tive ressaca, assim, da minha vida, assim, eu tive acho que uma vez, mas não é algo que eu tenho, assim, ressaca, então não me incomoda. Mas eu não queria mais a sensação de ter bebida no corpo, assim, então não foi tão difícil de beber menos, né? Eu só adaptei mesmo, tomava um drink ou outro, tal, mas não enchia a cara. Inclusive, essa prova é no final de outubro, né? E tem Oktoberfest aqui em Blumenau, que eu amo. E teve um dia que eu tirei pra beber na Oktoberfest, enquanto eu estava no ciclo, na finaleira. Tipo, eu corri sei lá, 18 quilômetros de manhã e de tarde eu fui no Oktoberfest. Não façam isso, galera, mas deu tudo certo, né? Respeitei meu corpo, tudo. E, enfim, tiveram esses momentos. Mas foi um ciclo muito mais leve, assim. Eu não me cobrei tanto. Realmente, eu fiz o treino que dava pra fazer, o que não dava eu não fiz, e tá tudo bem, não aconteceu nada de errado. Mas porque eu já tinha feito uma meia maratona, sabia como é que era, sabia o que o meu corpo demandava, sabia da minha alimentação, sabia dessas coisas, sabe?
Então, por isso que eu falo pra vocês, façam a primeira vez certinho, faz, segue tudo certo, seja um CDF de planilha, de alimentação, de bebida, de tudo, sejam, assim, os melhores corredores que vocês poderiam ser. E aí depois vocês veem, quero viver assim, quero viver de outra forma, vão sentindo. E essa maratona de Pomerode, o ciclo foi muito leve. Meu Deus, gente, foi assim, cara, não sei nem explicar esse ciclo. Foi muito bom, foi muito tranquilo. Todos os longos, teve acho que um longo que foi bem penoso pra mim, que eu, meu Deus, eu acabei, tava quase chorando, assim, não aguentava mais correr. Mas eu fui pra prova, eu não vou dizer que eu tinha certeza que eu ia terminar a prova, né, correndo. Mas eu sabia que eu ia chegar na linha de chegada ou andando, de alguma forma eu ia chegar, né. Então foi bem de boas. Agora é o pré-prova. Quando eu fui lá retirar o kit, tava com muito medo de ser igual ao do Rio. Eu sei, gente, assim, que não dá nem pra comparar a quantidade de pessoas, mas eu estava com medo. Então a gente foi cedo lá, eu levei comida, eu levei ovos, levei torradinha pra eu ir comendo caso demorasse muito e tal. E no mesmo dia o Pedro ia correr 6 km final da tarde. Então tinha que ser tudo bem cronometrado pra conseguir fazer a corrida dele, chegar aqui em Blumenau, arrumar as minhas coisas, fazer o meu carbo load ali, né? E tá sempre bem alimentado. Então eu levei minhas comidas pra lá. Mas foi super tranquilo, meu Deus, não fiquei cansada nem nada, foi muito de boas. Não tinha fila para retirar o kit, tava super organizado também. Eu comprei, também tem vlog nesse dia se alguém quiser ver, mas eu comprei uma blusa lá. E enfim, eu acho que foi isso, comprei a blusa de finisher até. Ah, eu nem peguei, né? Depois eu mostro pra vocês. E, enfim, foi bem de boas. A pré-prova, assim, eu cheguei em casa também, fui dormir e tal. E aí, no outro dia, eu não lembro que horas era a largada, mas eu acho que eu acordei 3 da manhã, gente, ou 3h30, 4, sei lá, acordei muito cedo, porque Pomerode é aqui do lado de Blumenau, só que dá quase uma hora. Eu fiquei com medo de ter trânsito, tudo, e eu não queria ficar nervosa antes da largada por coisas desnecessárias. Então, eu acordei bem cedo, eu comi. Antes também comi acho que um pão com banana, se eu não me engano. E só que eu acho que eu não levei tâmara, eu levei um gel pra tomar antes da largada. Levei o gel de limão do Z2 pra tomar antes da largada. E enfim, fui pra largada tal, larguei. E, gente, essa prova, cara, ela foi muito legal. Eu não sei se é porque eu tava muito tranquila, tipo, eu tava completamente sem pressão, eu não. Sabe, tipo, no anterior, que eu criei expectativas, eu fui bem sem expectativa, eu fui bem tipo, ai, seja o que Deus quiser, vamos ser felizes, porque eu não tinha treinado direito. Então eu fui, sério, gente, eu fui muito, tipo, livre de pressões. E foi a minha prova mais feliz, assim. Eu acho que foi, na minha vida, foi a melhor prova que eu fiz. Tipo, desde os 5 km que eu já corri, dos 10 tudo, essa meia maratona de Pomerode, juro pra você, gente, foi a melhor prova da minha vida. E não foi só sobre a prova, mas foi sobre mim, como eu tava tranquila. Eu tava muito leve, tava muito feliz. E eu, assim, de todas as provas que eu fiz, essa ali foi a que eu mais me senti orgulhosa de mim. Sério, foi muito legal. Mas eu lembro que nos últimos quilômetros, assim, gente, eu corri tão. Acho que eu nunca tive tão feliz na minha vida quanto nessa prova, tá? Eu tava muito. Não sei, eu tava em êxtase, assim. Eu tava tipo, nossa, eu tô fazendo tudo que eu queria, eu tô correndo a prova feliz, eu tô fazendo mestrado, eu tô trabalhando, eu tô com a minha família, com meu namorado e tal. Fui muito feliz, tipo. Sério, eu nem chorei na prova, gente. Eu não chorei, tipo, nem de emoção, nem de nada. Acho que eu tava tão. Cara, não sei, eu tava na Disney, assim, eu juro pra vocês. Pra mim, eu tava na Disney. Foi muito legal. E. Ai, sério, poderia falar dessa prova, tipo, por horas e horas sem parar. Mas ela foi muito legal. Eu corri. Eu acho que eu corri até o quilômetro. Cara, eu acho que eu corri até o 13, 12, sem fone. E daí depois eu gosto de, às vezes, escutar uma musiquinha pra ficar mais empolgada ainda. Daí eu botei o fone, e fui correndo os últimos quilômetros, com o fone. Mas, gente, sério. Ai, que prova fantástica, tá? Agora vamos superar, né? Eu fiz ela em 2 horas e 11. Eu consegui bater RP na meia maratona. Não era algo que eu queria, não almejava nada. Mas eu lembro que na reta final eu olhei no relógio e vi que faltava tipo, sei lá, uns 500 metros pra acabar. E eu não consegui fazer mais força, de tão cansada que eu tava. Tipo, minha perna tava pesada, sabe? Mas eu tava muito feliz e aí eu não consegui correr mais rápido, mas eu consegui correr o suficiente pra eu conseguir bater um RP, sabe? Então, foi muito boa. Foi incrível, daí a gente chegou lá na linha de chegada, o Pedro me deu flores que eu falei que eu queria. E tanto que até as pessoas ficaram, nossa, de quê? De noivado, de não sei o quê, ganhasse alguma coisa? Eu falei, não, gente, só de querideza mesmo. E foi muito boa. Meu Deus, tipo.
faria 500 vezes essa prova e eu acho que é uma prova que tá todo mundo feliz, é todo mundo meio parceiro. Eu adoro o pessoal da Corre Brasil, a Mari, eles já foram meus clientes quando eu era freelancer, então eu tenho um carinho muito especial por eles e, tipo, rostos conhecidos na organização da prova também é muito legal. E, gente, não sei, tipo, depoimento de Pomerode realmente só elogios. É, coisas que me fizeram essa prova ser diferente, né, da Maratona do Rio. É, a largada era mais cedo, era todo mundo junto. Eu entendo que é uma prova menor, então dá pra fazer isso, mas não tinha sol forte. Eu não peguei sol forte em nenhum trecho da prova. Isso me ajudou muito a conseguir terminar ela de boas, assim, por mais que tava cansada, tava a perna pesada, eu não tava me arrastando nem nada, assim. Foi bem gostosa o final, o meio, tudo. Essa preparação antes, então, no dia anterior, por mais que eu conhecia Pomerode, por mais que eu sabia, né, que tinha o café lá, alguma coisa, eu levei a minha comida junto, então eu levei pão, levei ovo. Não corri o risco de passar sede, de ficar desidratada, de não me alimentar bem. E lá, enquanto o Pedro estava correndo a prova dele, eu fiquei sentada esperando. Eu não fiquei em pé nem nada, eu fiquei descansando mesmo. Então, isso também tenho certeza que fez muita diferença. E assim, gente, na prova do Rio, de eu estar cansada no final, eu tenho certeza absoluta que foi da minha alimentação no dia anterior. Absoluta, assim, tenho certeza. Porque eu nunca corri tão morta quanto na maratona do Rio. Claro, o sol estava péssimo, mas certeza que foi de alimentação, que é um negócio que eu cuidei muito no ciclo ali da primeira meia maratona e não consegui fazer no dia anterior. E na de Pomerode eu consegui, comi bem, comi certinho, sabe? Então, eu sei que isso mudou a minha prova também. Então, se alimentem direito, gente. Comida muda muito a prova de vocês. Tipo assim, muda horrores, tá? Vocês têm um complexo com alguma coisa, não quer comer e tal, conversa com o nutricionista, conversa com o médico, gente, o que for, mas, cara, comam, porque muda muito a prova. Comam e bebam água, né? Mas o meu problema é a comida mesmo. Então foi bem tranquilo. Nas duas provas eu tomei 4 géis. Eu não lembro agora de cabeça exatamente os géis que eu tomei em cada uma, mas a maioria foi da Z2, que é o que eu a marca que eu mais gosto. Por mais que explodiu o gel ali quando eu tomei, eu amo a Z2, acho todos os géis gostosos. E o da Dobro, o Neutro Fresh, que é um gel que eu comprei um pack. Então, durante os 2 ciclos, eu tomei muito desse gel. Então eu tava muito acostumada com ele. Eu acho que é muito legal tu ter um gel coringa, um gel que tu tem costume de tomar já, que tu sabe que não vai dar nada, porque se tiver um imprevisto, alguma coisa, tu já sabe aonde tu pode recorrer, sabe? Que gel tu vai tomar, que gel tu pode comprar, e uma coisa que tem em vários lugares. Então isso me ajudou bastante ter um gel coringa nos treinos, tudo, que então às vezes você não tá muito afim de tomar alguma coisa, tinha esse ali, sabe? Foi isso. Eu acho que eu não levei gel extra pra Pomerode, por mais que eu perdi na do Rio. Eu acho que eu não levei extra. E quanto a ponto de hidratação, as duas provas achei excelente. Não, assim, não senti falta de água em nenhum momento de nenhuma das provas. Banheiro não precisei em nenhuma delas. Eu sempre fico com medo, achando que eu vou ter que ir para fazer xixi, porque assim, a gente toma muita água sempre e eu vou muito ao banheiro, então. Mas nenhuma das provas tive problema, não precisei ir, mas também, tipo, sei lá, eu vi banheiros por lá, não sei, talvez outras pessoas possam me falar melhor. Os pontos de hidratação nas duas muito bons, mas eu acho que é isso, assim. E as minhas maiores dicas pra vocês, quem for fazer uma meia maratona, se for a primeira de vocês, seja um CDF de planilha, gente, juro pra vocês. Por mais que eu me senti pressionada, tudo na do Rio, foi meio frustrante depois, porque eu tava com uma expectativa e tive outra. De treinos, eu não faria nada diferente. Eu seria CDF exatamente igual eu fui. Eu seria chata com as minhas coisas, exatamente como eu fui, de dormir cedo, de comer direito, de não beber. Eu faria exatamente tudo igual. Só mudaria realmente no dia anterior da prova ali que eu não consegui me preparar muito bem. Conversem com as pessoas ao redor de vocês, igual eu falei. Tenham parceiros ao lado. Se vocês verem que a pessoa não tá te apoiando, terminem. Brincadeira. Mas sério, gente, tipo, ninguém quer um peso na vida, sabe? Então, eu acho que vocês têm que ter ao redor pessoas que apoiam vocês. Todas as minhas amigas sabiam que eu tava fazendo ciclo de meia maratona. Ninguém nunca me desestimulou de nada, ninguém nunca me zoou porque eu não ia beber, ou porque eu ia ter que dormir cedo, ou porque eu ia ficar pouco no rolê. Nunca, ninguém, não passei por nenhum problema. Eu me sentia culpada às vezes, mas eu nunca tive, gente, estresse nenhum com isso. Então, assim, saibam as amizades de vocês.
E assim, do meu grupo, eu sou a única que corre assim. As minhas outras amigas até correm, mas ninguém corre tanto, acho tão regrada, tal quanto eu. E eu não tive nenhum problema, nem com a minha família, nem com as minhas amigas. Então saibam quem tá com vocês nessa, isso é muito, muito, muito importante. E tenham claros os objetivos de vida de vocês. Eu me inscrevi para essa meia maratona do Rio porque eu não estava fazendo mestrado ainda, eu estava, né, só, né, enfim, trabalhando CLT, mas e fazendo trabalho de freelancer, mas eu não tinha, tipo, super compromissos no meu dia, assim. Eu sempre tive muitas coisas, mas não era um período muito turbulento da minha vida, então foi de boas. Em questão de encaixar na rotina, não de boas, mas também não foi super difícil. A de Pomerode foi difícil, mas eu consegui levar de uma forma mais leve. Agora eu tô treinando pra meia maratona de Floripa. Tá sendo o mais difícil, eu acho, de voltar pra rotina porque eu peguei um bode da corrida e não passou o bode ainda, mas eu quero muito correr 21 quilômetros novamente. Então, eu tô sendo bem teimosa, mas eu acho que quando voltar as minhas aulas no mestrado, que ainda não voltaram, eu estou de férias, eu acho que eu vou voltar a ter um brilho maior pela rotina, assim, né? Mas enfim, foram 2 ciclos. Eu tive os 2 ciclos, agora eu sei que eu prefiro ser mais leve, né? Nesse momento, eu já vi que dá pra fazer uma prova não sendo CDF de planilha mas porque eu tive as duas experiências. Então, eu acho que a primeira experiência tu tem que ser 100%. A segunda, depois tu vê como é que tu prefere correr, treinar, se vai dar tudo certo. Mas eu acho que, em primeiro lugar, tem que ser uma coisa que tu quer fazer porque tu tem vontade, não porque, ai, minha amiga vai correr 21, vou também, ai, fulano vai correr 21, não sei o que, sabe? Eu acho que vocês têm que ter muita certeza do que vocês querem, porque se tu tá na dúvida, tu não vai ter vontade de treinar, tu não vai querer correr, tu não vai querer se programar, tu não vai ser regrada, sabe? Tipo, tu tem que ter um propósito no que tu tá fazendo. Então, nossa, quero correr uma meia maratona? Cara, vamos lá correr uma meia maratona. Se tu tá indo só porque tem gente indo, ou porque as pessoas estão te pressionando, ou porque, nossa, tô indo correr uma meia maratona, gente, não corre. Vai ser frustrante, vai ser péssimo, vai ser, sabe? Tipo, não vai te agregar, claro. Vai ser uma baita jornada, mas eu acho que não agrega. Mas tem que ser um negócio que tu se sente confortável fazendo, tu tá com vontade e tu vai conseguir tancar, porque realmente não é um negócio fácil, assim, falar pra vocês, sabe? Esse processo de entender as coisas é difícil, dá tudo certo no final, mas não é fácil, é bem difícil. Tive muitos treinos que eu fui chorando porque eu não tava a fim de treinar, porque eu achei que eu não ia conseguir fazer, mas deu tudo certo no final. Então, sejam persistentes também, se é isso que vocês querem. É isso. A prova de Pomerode faria de novo. Se der, farei esse ano de novo. Eu amei muito ela, muito mesmo, assim, é muito legal. Mas foram 2 provas muito importantes na minha vida. E ainda não tenho vontade de correr maratonas. Vou ficar na meio por enquanto. Bom, gente, é isso. Até a próxima. Beijocas.